fezes é super importante. As fezes é o cartão de visita, é a prova de como que está funcionando o seu intestino. A gente tem no consultório, eu estou compartilhando aqui na tela com vocês, a escala de fezes de Bristol. Se vocês prestarem atenção ali na tela, tem 7 tipos de fezes, e a primeira é aquelas fezes em bolinhas, em símbolos, que a gente chama, que é um cocozinho tão duro, tão compactado, que ele não sai num bolo fecal e sai em pedrinhas, ele é cortado ali pelo esfíncter anal, e esse é o tipo de fezes mais constipado, do intestino mais preguiçoso. Depois o tipo 2, ainda assim, é umas fezes muito duras, a gente consegue ver a impressão do intestino grosso nas fezes. Fezes tipo 3 e tipo 4 já são as fezes que a gente considera mais normais, e depois tipo 5, 6 e 7 são fezes líquidas amolecidas, quase uma diarreia. Então, assim, entrou por um lado, saiu pelo outro. Pessoal, o papel da digestão no intestino não é só intestinal, começa pela boca. E aqui eu quero dar outro detalhe importantíssimo. Gente, prestem atenção, anotem isso e coloquem em prática. Se eu pegar todo o meu tubo digestivo da boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus, a única parte do nosso tubo digestivo que tem dentes é a boca. Então, assim, a chance que eu tenho de formar um bolo fecal, um bolo alimentar, a mastigação é na boca. Eu conheço pessoas que simplesmente não mastigam, elas devoram, elas engolem, elas comem assistindo televisão, lendo jornal, conversando, e não precisa ser um gênio da nutrologia para saber que se eu não mastigo bem, lá no produto final eu vou ter problemas. Outra parte importantíssima da digestão é a questão do ácido no estômago. O pH do nosso estômago, amigos, ele tem um pH muito baixo, ao redor de 2. Para vocês terem uma ideia, o pH do sangue é 7,4. Então, a região mais ácida do nosso corpo é o estômago. E como é que esse ácido não queima o estômago? O estômago é forrado por uma mucosa que protege contra o ácido. Já o esôfago, o intestino, não tem essa mucosa. Então, pessoas que têm refluxo, esse ácido queima. E aí, assim, esse ácido é importantíssimo para digestão. E depois vem a absorção, que a gente vai falar mais adiante. Pessoal, por que eu estou introduzindo o tema do intestino com fezes, ácido do estômago, mastigação? Porque fica muito claro que uma pessoa, e aqui eu vou fazer uma confidência com vocês, eu quero desabafar uma realidade, as pessoas que têm problemas de constipação, intestino preguiçoso, queimação no estômago, problemas digestivos, elas geralmente procuram um clínico geral, a mulher procura o seu ginecologista, o médico procura o homem procura o seu médico amigo. E anota essa frase: a pessoa que vai tratar de problemas do intestino, a pessoa que vai tratar de problemas do estômago, tem que entender de alimentação. Ficou claro esse conceito? Não basta tomar um remédio para acidez do estômago, não basta tomar um remédio, laxante, por exemplo, se a pessoa não trabalhar na mastigação e na boa alimentação. E, por falar em boa alimentação, o primeiro nutriente que eu quero conversar com vocês é as fibras, né? O que são fibras? Por que as fibras são tão importantes para o bom funcionamento do intestino? Em primeiro lugar, as fibras são carboidratos, são restos dos alimentos vegetais que eles não são digeridos nem absorvidos, eles funcionam mecânica e quimicamente no nosso intestino, no nosso tubo digestivo. A gente não tem fibra na corrente circulatória. Se eu faço um exame de sangue, não aparece fibra. Por quê? Porque a fibra atua somente no intestino. Então, a fibra, ela ocupa espaço no estômago, prolongando a saciedade. Diminuindo a fome, ela me auxilia no controle do peso. As fibras, elas auxiliam no trânsito intestinal, na regularidade de ir aos pés com mais frequência. E
as fibras elas também servem como alimento para as bactérias, os fungos, que a gente antigamente falava flora intestinal, hoje a gente vai aprender uma palavra mais moderna e mais científica para a flora intestinal. E além disso, as fibras, elas atuam mecanicamente reduzindo a absorção do colesterol e dos açúcares. Então, fibra não tem caloria, elas não têm um papel na nutrição a nível de células, mas elas são vitais para a saúde do nosso intestino. E nós temos dois tipos de fibras. Todo mundo já ouviu falar que a gente tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Vamos entender isso de uma maneira bem didática? As fibras solúveis, elas desmancham na água e formam uma espécie de gel, que esse gel reveste o estômago e dá saciedade. É como se eu tivesse uma gelatina no meu estômago, essas fibras dissolvidas na água, e isso informa que eu estou com o estômago cheio e eu fico mais tempo sem sentir fome. Então, essas fibras ocupam o espaço na parede do estômago e retardam a absorção de gordura e a absorção de açúcar também. Então, para quem tem desafios de açúcar no sangue, colesterol no sangue, vai aí uma informação muito importante. Fibra solúvel ajuda no controle da glicose e da gordura no sangue, além de fornecer saciedade. E as fibras insolúveis, pessoal, elas, como o nome está dizendo, elas não se desmancham e elas ajudam na formação do bolo fecal. No meu consultório eu explico que fibra insolúvel funciona como uma vassourinha que vai mandando as fezes para frente e promovendo a regularidade, elas aceleram o trânsito intestinal. Então, onde que tem essas fibras, né? A gente tem as fibras nos cereais integrais, nas frutas, nos legumes, nas verduras e uma fonte de fibra muito importante para a nossa alimentação são os suplementos à base de fibras que a gente vai falar daqui a um minuto. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente deve comer de 25 a 35 gramas de fibra por dia, todos os dias. Uma pesquisa, a gente chama POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, que é feito pelo Ministério da Saúde junto com o IBGE, fala que apenas que 74% dos brasileiros não conseguem, dos adultos, não conseguem ingerir de 25 a 35 gramas. Quer dizer, apenas 26% dos brasileiros ingerem a quantidade de fibra necessária. Então, isso explica, quando eu contar daqui a pouco para vocês, que a porcentagem da população brasileira que tem queixa intestinal gravita ao redor dos 70%, fica fácil de entender que uma coisa está muito relacionada com as outras. E quando eu falo em fontes de fibra, eu comentei com vocês que vegetais, frutas, cereais integrais têm fibra. Olha, essa tabela, para cada 100 gramas de aveia, eu tenho 10 gramas de fibra. Então, se eu tenho que comer 25 a 35 gramas de fibra por dia, eu poderia comer 10 gramas de aveia. Mas olha só, 10 gramas de aveia, pessoal, vai me fornecer 400 calorias. 100 gramas de vagem ervilha tem 15 gramas de fibra, mas isso tem quase 400 calorias também. Lentilha, 10 gramas, 100 gramas de lentilha tem 7 gramas de fibra e quase 600 calorias. Olha o pão integral. Aí muita gente fala assim, ok, doutor Nathaniel, vamos comer alface. Alface, pessoal, cada 100 gramas de alface não tem mais que 1,3 gramas de fibra. Para eu comer 25 gramas de fibra somente comendo alface, eu teria que comer de 2,5 kg a 3 kg de alface por dia. Então, fica importante que sim, é importante eu comer frutas, verduras, mas a oportunidade de usar suplementos como fonte de fibra, como eu vou falar daqui a pouquinho, cai de maduro quando eu dou essa informação. Fibra é importante, mas alguns alimentos fonte de fibra realmente tem muita caloria ou tem muito volume. E
como eu prometi para vocês, eu ia começar a introduzir temas novos do intestino. Então, a gente já entendeu que o intestino é importante na digestão, a gente já viu que quem trabalha com a saúde intestinal tem que entender de alimentação, mas da onde, pessoal, que saiu essa ideia, essa imagem que o intestino é o nosso segundo cérebro? Muito simples. Fora do sistema nervoso central, o lugar do nosso corpo que mais tem neurônio, que mais tem tecido nervoso, é o intestino. E existem várias conexões entre as emoções, o intestino e o cérebro. Basta a gente lembrar que às vezes a gente vê uma pessoa na rua, do outro lado da calçada, a gente sente borboletas no estômago, né? E tem pessoas que viajam, por exemplo, ficam muito tempo longe de casa e ficam uma semana, 2 sem fazer o número 2. Vocês já devem ter ouvido esse tipo de situação. Para entender isso melhor, a gente faz vários ensaios clínicos, a gente faz várias experiências de laboratório, né? Uma experiência muito conhecida são ratinhos de laboratório, que eles vivem em labirintos e eles têm que explorar esse labirinto. E aí 2 grupos de ratinhos. Um grupo de ratinho tem uma dieta, uma ração normal, e outro grupo de ratinhos, na sua dieta, ela é adicionada com lactobacilos, ou seja, com bactérias benéficas para a saúde. Quer saber o que acontece? Os ratinhos que recebem lactobacilos na dieta, eles ficam mais corajosos e mais exploradores. Isso não quer dizer que se você comer lactobacilo, você vai ficar mais corajoso e mais explorador, mas quer dizer que a saúde do seu intestino, aquilo que você come, tem um impacto importantíssimo no seu humor, na sua memória, no funcionamento do seu cérebro. Por falar em funcionamento do cérebro, vocês já devem ter ouvido falar nos neurotransmissores. A dopamina, por exemplo, que é aquele neurotransmissor do sistema de recompensa. Quando eu treino e depois eu me sinto bem, é porque a minha dopamina aumentou. E a serotonina é um neurotransmissor da saciedade, da felicidade. Atenção, 90% da serotonina que atua no nosso cérebro é produzida no intestino. Então, se meu intestino está funcionando bem, eu tenho neurotransmissores de qualidade para o funcionamento do meu humor, da minha memória, da minha atividade cerebral. Se o meu intestino está inflamado, está obstruído, está funcionando mal, é claro que eu não vou ter essas substâncias na quantidade e na qualidade adequada. E para comprovar isso, tem um estudo. Você já ouviu falar no estudo SIM? A resposta é não. Estudo SIM quer dizer Saúde Intestinal da Mulher. Esse estudo foi feito pela Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. As referências estão aí na tela, eles foram publicados de domínio público. E a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia conversou com mulheres em todos os estados do Brasil. Foram mais de 90 mil mulheres entrevistadas ao longo de um ano, e elas relatavam assim, muitos problemas intestinais. O mais frequente, gases, inchaço, sensação de peso no intestino, prisão de ventre. E aí perguntavam para essas mulheres qual é a causa, e elas falavam assim, 77% má alimentação, 67% falava que era o estresse e aborrecimento, 45% lembrou do sedentarismo, muita gente falou que não tinha tempo para se cuidar, para se alimentar bem, e algumas pessoas, com razão, comentaram que ficar sentado por muito tempo piora o funcionamento do intestino. Agora, o impacto dessas mulheres que tinham problema intestinal, 70% dessas 90 mil relataram que tinham algum tipo de problema. E olha o impacto que isso teve na qualidade de vida. Dessas que tinham problemas de intestino, 89%, para não dizer 90%, relataram alterações no humor. Então, eu sempre falo nas minhas palestras que quando uma pessoa fala que ela está enfesada, quando ela está mal-humorada, a palavra enfesada vem do intestino cheio de fezes. E sim, as mulheres brasileiras que têm alteração no intestino, 89% delas, segundo o estudo sim, apresentaram alterações no humor.
83 falaram que tinham dificuldade de se concentrar, de se fixar em alguma atividade, e olha que triste, 79% relataram prejuízos na sua vida afetiva, na sua vida sexual, e relacionavam isso com a saúde do intestino. Eu falei em ratinho, falei em lactobacilos, em flora intestinal, e o nome médico que a gente dá para isso é o microbioma. Você já deve ter ouvido falar em microbioma. O que é microbioma, pessoal? Micro é pequeno, é invisível, é microscópio. E bioma é um universo vivo. Microbioma quer dizer que a gente tem um universo vivo pequenininho dentro do nosso corpo. Na verdade, para cada célula do nosso corpo, a gente tem 10 bactérias ou fungos ou vírus dentro do nosso intestino. Imagina que um adulto, um homem ou uma mulher adulto, tem 10 trilhões de células, desde o cabelo até o pé. Quer dizer que a gente tem 100 trilhões de formas microscópicas de vida morando dentro do nosso intestino. Imagina que o nosso corpo fosse uma cidade, né? O centro da cidade, downtown, é o nosso intestino, é o lugar do nosso corpo que mais tem vida. A gente tem 10 micro-organismos para cada célula do nosso corpo. Quer dizer, a gente tem para cada 10 células, uma é você, 9 é bactéria, vírus e fungo. A gente é só 10% humano, e isso é uma lição de humildade. Agora, do ponto de vista médico, científico, se 90% do nosso material genético é bacteriano, é microbiológico, imagina o impacto que isso tem na nossa saúde, né? Cada pessoa tem, assim como a gente tem uma impressão digital única, não existem duas pessoas com microbioma igual. E isso começa lá na vida intrauterina. Pessoal, anotem que interessante. Um feto dentro do útero, com a membrana íntegra dentro da cavidade uterina, ele praticamente não tem bactérias no seu intestino. Então, logo que o bebê nasce, quando a membrana se rompe, começa essa contaminação, e ao redor de 48 horas de vida, a gente já tem 10 bactérias para cada célula no nosso corpo. Olha a importância do parto. Se o parto é vaginal, parto normal, qual é a bactéria que vai colonizar o meu organismo? É a bactéria da pele, do canal vaginal da minha mãe. Se o parto é cesáreo, qual é a bactéria que vai colonizar esse bebezinho? É a bactéria que está no hospital. O cirurgião corta a pele e já tira o bebê. Hoje, alguns hospitais modernos, no hospital da minha cidade, a gente tem feito esse trabalho, a gente deixa uma bolinha de gaze na mucosa vaginal, dentro da vagininha da mamãe, e quando o bebê nasce de parto cesáreo, a gente faz um carinho nesse bebê com essa gase para quê? Para as bactérias da mamãe já entrar em contato com esse bebezinho. Infelizmente, poucos hospitais a nível de Brasil e de mundo têm esse cuidado. Acho que no futuro isso vai ter. E imagina o papel da alimentação. Um bebê que recebe um maravilhoso leite materno em contato com a pele da mãe vai ter um tipo de bactéria no seu intestino, e um bebê que já recebe fórmula na mamadeira, na borracha, vai ter outra. E, finalmente, mas não menos importante, se a gente chama essas bactérias, né, do microbioma ou a microbiota, imagina os antibióticos. Olha, eu sou médico há mais de 30 anos, eu não consigo lembrar uma criança que nos primeiros 2 anos de vida nunca tenha tomado antibiótico. Você na sua casa possivelmente vai lembrar que são bem poucas as situações. Então, esse antibiótico que as crianças tomam logo na primeira infância, além de matar a bactéria que está causando o problema no ouvido ou na garganta, também matam as bactérias benéficas do intestino. E aí vem a questão do intestino e da imunidade, pessoal. Se eu tenho 100 trilhões de bactérias no meu intestino, como é que essas bactérias não me devoram, não me adoecem, não me destroem? Porque existe uma membrana, existe uma barreira que protege o sangue, que protege as minhas células dessas bactérias intestinais, né? Então, quando essas bactérias estão em equilíbrio,
a gente chama que o organismo está em eubiose, quer dizer, está num equilíbrio. E quando essas bactérias estão desequilibradas, a gente chama disbiose. E aí vai dar uma série de problemas na imunidade. Informação para você comentar com a sua família, informação médica. De todas as células de defesa do nosso corpo, 80% delas estão no nosso intestino. Então fica muito fácil entender que se o meu intestino está funcionando bem, eu tenho uma boa imunidade. Se o meu intestino está inflamado, a gente chama isso de intestino permeável, né? A síndrome do intestino permeável, leaky gut, a gente chama esse intestino que deixa essas bactérias passar e essa inflamação que estava antes ali no intestino fica uma inflamação sistêmica. Eu quero aproveitar para falar da intestino e imunidade e falar um segundo sobre o papel da proteína na imunidade, pessoal. Olha só, como é que nós, da ciência da nutrição, descobrimos que proteína e intestino têm a ver com imunidade? Interessantíssimo, foi lá na Segunda Guerra Mundial, nos campos de prisioneiro da Alemanha, os alemães tinham prisioneiros ingleses e russos. Eles tinham uma vida bem difícil na Segunda Guerra, eles trabalhavam cerca de 12 horas por dia, se alimentavam mal, mas moravam no mesmo campo de prisioneiros. E os alemães notaram que os prisioneiros russos tinham 3 vezes mais tuberculose que os prisioneiros ingleses. E eles queriam entender por quê. E era muito simples, porque a ração de guerra dos soldados ingleses tinha mais ou menos 150 gramas de proteína por dia. E a ração de guerra dos soldados russos, eles chegavam no campo de prisioneiros comendo não mais do que 45 gramas de proteína por dia. E isso tinha um impacto incrível na imunidade. Então, ter intestino saudável, anota aí, fazer o seu intestino funcionar bem e comer proteína de qualidade em todas as refeições é a chave para a saúde do intestino. A gente não pode falar em intestino e imunidade sem falar nas doenças autoimunes. Eu costumo falar no meu consultório para os meus clientes que as doenças autoimunes, eu estou falando de lúpus, eu estou falando de reumatismo, eu estou falando de algumas doenças da tireoide, elas sempre têm uma conexão com a saúde do intestino. Você melhora a saúde do seu intestino, melhora a sua imunidade. E a parte mais interessante do papel do intestino na saúde das pessoas, que todo mundo adora quando eu falo, é que o intestino influi dramaticamente na nossa composição corporal, né? Esses 2 ratinhos aqui são famosíssimos, vocês já devem ter visto eles em publicações científicas, em revistas por público em geral. Aqui no Brasil, na Unicamp, o Dr. Mário Saad, ele é o cientista que mais estuda composição corporal, intestino e a microbiota. Então, o Dr. Mário Saad tem alguns estudos onde ele pega ratinhos recém-nascidos, né? Esses ratinhos recém-nascidos, eles nascem com uma técnica que a gente chama germe-free, quer dizer, eles não têm bactéria no intestino. E eles recebem transplante de fezes. Olha só, esses ratinhos são lavados por sonda, eles recebem por essa sonda fezes de pessoas obesas e de pessoas magrinhas. Aqueles ratinhos germe-free que recebem fezes de pessoas obesas, eles desenvolvem obesidade e diabetes. E aqueles ratinhos que recebem fezes de pessoas magras, eles evoluem com o peso normal e não desenvolvem diabetes. E o mais interessante é que depois de um tempo, troca o transplante de fezes. Aquele ratinho que ficou obeso e diabético, ele passa a receber transplante fecal na sondinha fezes de pessoas saudáveis e magras. E aquele que estava magrinho passa a receber bactérias de pessoas obesas. E a composição corporal muda de novo. Aquele que estava gordinho e diabético volta para o peso saudável e aquele que estava saudável passa a ganhar peso e desenvolver diabetes. Você já deve estar tendo algumas ideias aí na sua casa, calma, deixa eu explicar isso melhor. Nós estamos falando de ratinhos, transplante de fezes, sim,
já existe para pessoas, mas na questão de controle de peso ainda não temos autorização de fazer esse tipo de experiência em humanos. O que a gente sabe em humanos é que existem dois filos, duas famílias de bactérias que são diferentes nos obesos e nos magros. As pessoas obesas, e os ratinhos obesos também, têm uma prevalência, uma porcentagem maior de bactérias da família do filo Firmicutes. E as pessoas magras e saudáveis, elas têm uma prevalência de bactérias do filo Bacteroidetes. Olha que interessante, anota aí no seu caderno. Qualquer pessoa que aumenta 20% a quantidade de Firmicutes no seu intestino, essa pessoa passa a absorver 10% mais de calorias. Vocês acham que isso é pouco? Imagina, o Ministério da Saúde recomenda ao redor de 2.500 calorias por dia. Se você absorve 10% a mais, é 250 calorias a mais por dia. Em 10 dias é outras 2.500 calorias. Então, antes de você ficar pensando em fazer transplante de fezes, eu quero dar uma informação bem importante antes da gente falar na solução para isso tudo. E a solução são fibras pré-bióticas. Você já deve ter ouvido falar em antibiótico. O que é antibiótico? Antibióticos são medicamentos que matam bactérias. O que são probióticos? São bactérias benéficas para o intestino. E o que são pré-bióticos? São as fibras que alimentam as bactérias benéficas. Olha que importante, elas alimentam os micro-organismos benéficos. Então, quando eu como pré-biótico, que é presente na alface, no alho poró, nas frutas e nos suplementos nutricionais, eu estou alimentando as bactérias benéficas, principalmente aqueles bacteroidetes. Quando a pessoa come hambúrguer, batata frita, refrigerante, bacon, ele alimenta as bactérias maléficas, aqueles bacteroidetes. Então, nutricionalmente, olha que charme, que importante isso. Eu modificando o conteúdo de fibra pré-biótica da minha alimentação, eu melhoro o funcionamento do intestino, eu melhoro o meu humor, eu melhoro a minha imunidade e melhoro o meu peso. Então, chegando na parte prática da apresentação, espero que vocês estejam gostando tanto como eu estou gostando de contar isso para vocês. Existe um triângulo médico-científico do bom funcionamento do intestino. E esse triângulo, numa ponta, ele tem a atividade física adequada. Na outra ponta, ele tem beber quantidade suficiente de água e de chás. E na base, comer de 25 a 30 gramas de fibra. E aí as fibras solúveis, insolúveis e pré-bióticas. A primeira ponta do nosso triângulo que a gente vai comentar é a atividade física, né? Tudo que é bom para a saúde, tudo que nos equilibra a saúde, melhora o intestino. Todos sabem, não é possível falar de saúde sem falar em exercício físico. A Organização Mundial da Saúde recomenda 30 minutos de atividade física, de força, de resistência, 5 vezes por semana. O exercício libera aquelas substâncias, aqueles neurotransmissores que acalmam o nosso microbioma. Eu costumo dizer no meu consultório que a atividade física produz substâncias que acalmam as bactérias do nosso intestino. A gente sabe por estudos clínicos que pessoas que fazem atividade física, elas têm menos chance de desenvolver doença intestinal, doença inflamatória do intestino e menos chance de desenvolver câncer. E existe uma relação para quem corre, eu sou uma pessoa que gosto muito de correr, existe uma relação muito forte entre corrida e intestino, pelo seu tamanho, né? O intestino tem uma área mais ou menos de 6 a 8 metros, ele ocupa um importante espaço na nossa cavidade abdominal e o intestino, ele se movimenta quando a gente corre, os músculos das costas, da coxa se movimentam e o intestino funciona melhor com exercício. O segundo triângulo, a segunda parte do nosso triângulo é beber quantidade suficiente de água, né? A gente sabe que a desidratação,
A falta de água causa pele seca, dor de cabeça, fadiga, cãibra. Muita gente fala, eu estou com falta de potássio, eu tenho muita cãibra. É muito raro cãibra por falta de potássio. O mais comum é cãibra por falta de água e constipação. Muitos médicos falam em 8 copos de água por dia, ou 2, 3 litros de água por dia. Gente, isso varia muito, varia a quantidade de exercício que você faz e a temperatura. Se você mora em Tocantins e no Piauí, você possivelmente precisa tomar mais água do que se você mora na Serra Gaúcha. Então, para ver se você está bem hidratado, sempre observa a cor e o odor da sua urina. Nossa urina deve estar sempre clarinha e com um odor neutro. A minha preocupação, que eu quero compartilhar com vocês, é que muita gente fala assim, eu tomo água. Qual é a água que você toma? Água com muita caloria, né? Eu vejo pessoas que tomam esses cafés gourmets, um café desse que tem chantilly, açúcar, canela, pode ter até 400 calorias. Os refrigerantes, né? Um refrigerante normal com açúcar pode ter quase 400 calorias e cerveja também 220 calorias. Então, as pessoas tomam água com muita caloria. Para o bom funcionamento do intestino, sim, muita água. Água mineral pode ser com gás, sem gás. Chás, pessoal. Todo dia eu tomo em jejum um copo d'água com limão, eu tomo chá verde, eu tomo bebida à base de guaraná, eu tomo bebidas de fibra, eu tomo shake proteico, quer dizer, eu vou tomando várias maneiras de ingerir água com baixa caloria e lembrar que as frutas e os vegetais, por exemplo, algumas frutas têm até 95% do seu peso água. Uma porção de carne tem 50% do seu peso de água. Então, se alimentar bem e se hidratar bem é a segunda parte da saúde do intestino, né? E, finalmente, mas não menos importante, comer de 25 a 30 gramas de fibra por dia, solúvel, insolúvel, pré-biótica, todos os dias, né? Uma alimentação com um mínimo de 25 gramas todos os dias é essencial para a gente viver mais e melhor. Isso traz todos esses benefícios que eu falei até agora para a saúde do intestino e o impacto que isso tem na nossa saúde em geral, né? As fibras solúveis, então, se eu expliquei que fibra solúvel forma aquele gel, é importante tomar com pelo menos 2 litros de água. Lembrar que fibra solúvel, a gente tem cereais integrais, frutas e alguns suplementos que eu já vou começar a comentar com vocês. O Fiber Concentrate, o Fiber Powder, por exemplo, são fontes de fibras solúveis. Já as fibras insolúveis são aquelas vassourinhas, importantes no bom funcionamento do intestino, no bolo fecal. Grãos, frutas, verduras, o Fiber Bond. Então, lembra que eu expliquei para vocês que alguns alimentos, fonte de fibra, têm muita caloria e outros, como a alface, precisam uma quantidade muito grande. Para chegar nessa quantidade de 25 a 30 gramas de fibra, frutas, verduras, cereais integrais, mas olha só, uma porção do Fiber Powder, 4 gramas de fibra, o Fiber Bond tem quase 2 gramas de fibra por porção, e o Fiber Concentrate, sabor uva, sabor manga, 3 gramas de fibra. E não é só os suplementos à base de fibra que contém fibra. Só para você ter uma ideia, no portfólio de produtos da Herbalife Nutrition, as sopas lanches saudáveis, os shakes, a NutriSup, né? Além do Fiber Powder, Fiber Concentrate e o Fiber Bond, possuem fibras. Agora eu quero deixar uma receita que eu acho que fecha com chave de ouro tudo isso que eu tenho recomendado para vocês, da saúde do intestino, do papel do intestino na imunidade. Então, é a receita do Fiber Mix. Você já deve ter ouvido falar. Essa receita Fiber Mix é bem simples, anota aí. Para 1 litro de água, eu coloco 3 colheres de sopa do Fiber Concentrate. Eu gosto muito do de uva, pode ser o de manga. 2 colheres de sopa do pó de proteína do Protein Powder e 1 colher de chá do Herbal Concentrate
o sabor que você quiser. Então, eu vou ter 10 gramas de proteína de soja, proteína do soro do leite, 9 gramas de fibra solúvel em 1 litro de água que eu posso tomar como um lanche saudável entre as refeições, já me hidrata, com apenas 72 calorias. Lembra a lentilha que eu falei que com 10 gramas de fibra tinha quase 500 calorias? O Fiber Mix, a receita Fiber Mix, 9 gramas de fibra com apenas 72 calorias. Eu estou focando na sua hidratação, melhora do funcionamento do intestino. Lembra da imunidade e da proteína, é uma boa fonte de proteína, isso gera saciedade e dá uma boa hidratação, revitalização ativada no metabolismo pelo chá verde. Lembrar também que um shake proteico corretamente preparado, além de ter 22 gramas de carboidrato, quase 20 gramas de proteína, gordura saudável, 23 vitaminas e minerais, ele é fonte de 3 gramas de fibra, solúveis e insolúveis. E olha que dica interessante, científica, para você aumentar a proteína no seu shake. Quando você prepara o shake com o Nutrev também tem 3 gramas de fibra por porção, da inulina, que é uma fibra pré-biótica. Então, eu vou ter um shake preparado com Nutrev com 6 gramas, inulina e aveia. São dicas preciosas, o tempo passa muito rápido, eu poderia ficar horas e horas falando sobre esse assunto com vocês, mas o nosso treinamento não terminou. Eu quero chamar a nossa presidente, Vanessa, de novo, só resumindo isso tudo que eu falei. A saúde geral depende da saúde do intestino, né? Então, a nossa digestão, o nosso humor, imunidade, peso corporal, isso que eu não falei do papel do intestino na pele, no envelhecimento saudável, e uma série de outras situações que a gente pode deixar para um próximo treinamento. E a dica prática para você colocar isso no seu dia a dia, o triângulo do bom funcionamento do intestino. Atividade física, água e chás, lembra da receita Fiber Mix, e fibra, frutas, verduras, cereais integrais e os suplementos, o Fiber Powder, o Fiber Concentrate, o Fiber Bond, acrescenta fibras na sua vida. Se você gostou dessa hora saudável, vocês não viram nada ainda. Semana que vem eu tenho um convite imperdível, meu colega, meu amigo, diretamente de Minas Gerais, o Dr. Leonardo Castro, vai falar sobre o impacto da alimentação, da nutrição na saúde cardiovascular. Dr. Leonardo, ele é médico pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é cirurgião vascular, ele tem uma experiência enorme em ultrassonografia vascular e vai somar muito. A mensagem final de gratidão, o treinamento não terminou, a nossa presidente, Vanessa Hadi, que vai dar as considerações finais. Eu quero só agradecer a presença de todo mundo e falar que tudo isso que eu falei para a alimentação e para a saúde do intestino não é uma dieta, não é uma fase, é um compromisso para toda a vida. Eu vou fazer isso até os 120 anos, é o que eu desejo para minha família, para vocês e para a família de vocês. Muita saúde, muita prosperidade, um beijo. Vanessa, por favor, retoma e gratidão pela atenção de todo mundo. Uau, 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 uma salva de palmas, doutor Nathaniel, meu Deus, eu anotei tudo aqui, realmente fez muita diferença, muito obrigada, gratidão por cada informação, agregou muito valor, muito conteúdo para a minha vida, ainda vou corrigir mais coisas para melhorar ainda mais o meu intestino, inclusive vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né? Com o uso dessa nutrição maravilhosa que o doutor Nathaniel falou aqui. Eu já faço uso dessa nutrição há 16 anos e eu me vi em alguns, né, dos quesitos ali de pessoas que têm prisão de ventre, que têm problemas intestinais, antes de começar a fazer uso dos suplementos e dos produtos da Herbalife. Eu ficava de 3 a 5 dias sem ir ao banheiro, fazer o número 2,
e viram a expressão ali que o doutor Nathaniel usou, né, enfesada, realmente afetava muito o meu humor, né, e, gente, eu tinha tudo, muitas coisas ali, eu vivia estressada, dores de cabeça constantes, vivia tomando medicamentos, eu achava que esses problemas não tinham, né, que eu tinha falta de energia, não tinham relação com o intestino, mas só quando o meu intestino começou a funcionar bem, como um reloginho que é hoje, né, é que realmente eu vi que esses problemas todos que eu tinha sumiram e a minha nutrição melhorou, o meu estilo de vida melhorou. Eu reduzi 7 quilos no primeiro mês de uso dessa nutrição e 12 centímetros de cintura. Então, vocês imaginam o que que tinha ali dentro que fazia todo esse inchaço, esse mau humor, toda essa ansiedade também que eu tinha. Eu era uma pessoa muito ansiosa, comia e beliscava o dia inteiro, queria comer muitos doces o tempo todo, e através de uma boa nutrição eu eliminei tudo isso, consigo manter o meu peso, aliás, evoluindo sempre. Aprendi a comer mais proteína, assim como o doutor Nathaniel ensinou, então eu faço um consumo maior de proteína, com isso eu consegui melhorar muito a minha massa muscular, né? Hoje eu tenho realmente, eu tô com 40 anos, né? Eu comecei a usar essa nutrição com 24 anos e eu tenho realmente assim outro corpo, parece que eu tinha 40 anos naquela época, né? E hoje